iremos estudar contrato de locação de bem móvel. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Nós iremos dar continuidade ao estudo do contrato de locação, que envolve aí a Lei 8245 de 1991. Bom, vamos dar continuidade então, né, onde nós paramos, né? E vamos trabalhar agora, né, com a questão envolvendo o foro competente, ou seja, quem é competente, né? Qual é o foro competente para conhecer dessas matérias? Veja, envolvendo ação de consignação em pagamento, ação renovatória, ação de despejo, ação de revisão de aluguel. Em todas essas situações, né, o foro competente será o do local onde está situado o imóvel. Agora, em se tratando de ação de cobrança, e execução, aí deve seguir a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil. E veja, o Código de Processo Civil, né, utiliza como regra, né, de determinação de competência o foro do domicílio do réu, que no caso aqui seria o locatário. Então, se tiver que ajuizar apenas uma ação de cobrança contra o locatário, eu ajuizo no foro do seu domicílio. Lembrando que, né, nesses casos aqui, eu trabalho com competência territorial. E competência territorial é competência relativa. Competência relativa, né, é aquela que pode ser afastada por vontade das partes, por convenção das partes. O que significa dizer que as partes podem, por exemplo, estabelecer um foro de eleição no contrato de locação. Bom, uma outra coisa que nós temos que trabalhar diz respeito ao valor da causa. Veja, a regra é que o valor da causa corresponderá à soma de 12 alugueres. Agora, existe uma exceção. A exceção é aquela hipótese em que a pessoa jurídica, né, que é o empregador, aluga um imóvel para que seus empregados, sócios, executivos, diretores residam neste imóvel. Neste caso aqui, o valor da causa corresponderá ao quê? A 3 salários vigentes ao tempo do ajuizamento da ação. Portanto, trata-se de uma exceção. Bom, uma outra questão, quanto às custas do processo, as custas devem ser calculadas com base no valor da causa. Vamos trabalhar agora com o procedimento da ação de despejo. Esse procedimento da ação de despejo é disciplinado pelo artigo 59 da Lei 8245 de 1991. Veja, a Lei 8245 de 91, lá diz o seguinte, lá prevê que deve-se aplicar o procedimento comum estabelecido no Código de Processo Civil. Acontece que, né, esse procedimento comum regulado no Código de Processo Civil deve ser adaptado, né? Aqui tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a primeira peculiaridade é a seguinte. É a questão da possibilidade do locatário purgar a mora. Então, o que isso significa dizer? Vamos imaginar que o locador, né, por falta de pagamento, ajuiza uma ação de despejo.
né, contra o locatário, em face do locatário. O locatário, então, é citado. Ele é citado. E aí, então, o locatário ele tem a opção de, por exemplo, né, ao invés de apresentar defesa, contestar, ele pode simplesmente purgar a mora, pagando o valor devido, né, todo o valor devido. Né? Nesse caso, de purgar a mora, o que o juiz vai fazer? O juiz não irá determinar o despejo, irá julgar extinto o processo. Irá julgar extinto o processo. Mas veja, a lei faculta ao locatário esse direito, né, de purgar a mora, né, no prazo de 24 meses. O que significa dizer que se houve uma ação de despejo hoje, né, aí o locatário resolveu purgar a mora. Se antes de transcorrido 24 meses ele deixar de pagar o aluguel em dia novamente, ele já não vai poder fazer jus a essa benesse. Ou seja, não vai poder fazer jus à purgação da mora. Porque essa purgação da mora só poderá acontecer a cada 24 meses. A cada 24 meses. Então, essa é uma possibilidade, né, uma faculdade dada ao locatário, né, que é de purgar a mora. Uma outra peculiaridade, né, que também deve ser observada diz respeito à possibilidade de concessão de liminar. Ou seja, o juiz pode dar uma liminar, uma tutela antecipada, uma liminar inaudita altera pars. O que isso significa? Dizer sem a oitiva da parte contrária, sem a oitiva do locatário, determinando, dando ordem de despejo. E veja, a Lei 8245 de 91 traz algumas hipóteses. A principal aqui, né, é a situação em que o contrato de locação não tem nenhuma garantia. Ou seja, não foi dada nenhuma garantia nesse contrato de locação. Nessa hipótese em que não existe nenhuma daquelas 4 modalidades de garantia, né, nesse caso é possível a obtenção de uma liminar. A palavra liminar vem de inimine, que significa desde o início, ou seja, desde o início do processo, né, o juiz toma essa decisão, que é, na verdade, uma decisão tomada, né, dentro de uma cognição sumária, né, uma cognição superficial, né, e nesse caso, como o juiz faz uma análise superficial da matéria, ele exigirá o depósito, né, de uma caução correspondente a 3 meses de aluguel. Nesse caso, então, o locador terá, para poder obter essa tutela antecipada, né, liminarmente, inclusive sem a oitiva da parte contrária, sem a oitiva do locatário, né, inaudita altera pars, ele então tem que prestar uma caução. Ele vai ter que prestar uma caução. Essa caução será, ao final do processo, devolvida, caso a ação de despejo seja julgada procedente. Agora veja, acontece também, agora, se a ação for julgada improcedente, o que acontece com essa caução prestada? Aí, esse valor será entregue ao locatário a título de indenização. Bom, decretado então o despejo, então, o juiz fixará na sentença um prazo de 15 ou 30 dias, conforme o caso, para que haja o despejo voluntário, do locatário. Transcorrido esse prazo, né, fixado pelo juiz na sentença, sem que tenha havido despejo voluntário, aí então o juiz vai fazer valer, né, a sua decisão, cumprir a decisão. Nesse caso, o juiz expede um mandado de despejo coercitivo.
Aí, então, nesse caso, vai o oficial de justiça lá, inclusive com força policial, para fazer valer a decisão judicial, né, que decretou o despejo do locatário. Há a questão também envolvendo aqui o recurso, né? Havendo interposição de recurso, né, pelo locatário, o juiz, né, permitirá ao locador, né, que foi o vencedor nessa demanda, vai permitir ao locador que faça, então, o depósito de uma caução, né, que preste uma caução, justamente para que a decisão possa ser cumprida imediatamente. Então, nesse caso, o recurso não terá o efeito suspensivo, não terá o efeito de obstar, né, o prosseguimento da execução, ou seja, do cumprimento da sentença. Então, tem essa questão aqui. Então, haverá a exigência em tese de depósito de uma caução feita pelo locador, né, a fim de que o recurso não tenha o efeito suspensivo, apenas o efeito devolutivo. Lembrando que o artigo 9º da Lei de Locação, da Lei de Inquilinato, a Lei 8245 de 91, traz alguns casos de dispensa de caução, mas via de regra o juiz vai exigir, né, a prestação dessa caução, Bom, uma outra coisa, né, que temos que falar diz respeito ao quê? A ação de consignação de pagamento de aluguel, regulado no artigo 67 da Lei 8245 de 91. Bom, no caso de ação de consignação de aluguel, quando é que haverá uma ação de consignação de aluguel? Quando houver uma recusa indevida do locador em receber o aluguel. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O locatário está devendo 3 meses de aluguel. E o locatário procura o locador, né, e fala assim, eu vou pagar um aluguel, sendo que ele deve 3. Caso o locador se recusa a receber esse único aluguel de um mês, correspondente ao mês, e fale assim, não, locatário, eu quero receber, né, eu quero receber os 3 aluguéis. Nesse caso, veja, essa recusa do locador é uma recusa indevida, até porque o locatário tem o direito de pagar. Nesse caso, o locatário pode ajuizar uma ação de consignação em pagamento, depositando o valor deste aluguel. Isso porque, qual é o procedimento correto aqui a ser adotado pelo locador? Bom, se nessa situação hipotética aqui, né, em que o locatário deve 3 aluguéis e aí ele quer pagar um, qual é a postura correta do locador? Recebe esse aluguel, dá o recibo correspondente a esse aluguel, né, pago pelo locatário, e ajuiza a ação de despejo acumulada com a ação de cobrança, justamente para buscar, né, para obter o crédito correspondente a esses 2 aluguéis em aberto, né, desses 2 aluguéis em atraso. Então, esse é o procedimento correto a ser adotado pelo locador. Bom, com isso, nós trabalhamos com os principais aspectos atinentes ao contrato de locação de bem imóvel urbano, regulado pela Lei 8245 de 1991. Nós, obviamente, né, não esgotamos todas as questões envolvendo essa lei, né? Mas os principais aspectos foram trabalhados. Até logo. Assista a outros vídeos e se inscreva no canal.